Doutora Ingrid, de que forma o perito contábil contribui no judiciário e qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o perito contábil ele é essencial em alguns processos, porque há processos que envolvem cálculos e não são cálculos fáceis, são cálculos complexos em que exigem algumas regras específicas. E nós só vamos compreender no final quando vier o laudo do perito. Então, as parcerias que o judiciário tem feito, isso tem enriquecido muito o nosso trabalho. Seja a parceria com o psicólogo para ouvir crianças e principalmente com os contadores, porque o juiz, quem atua na seara do direito, seja juiz, seja advogado, não tem tanta intimidade com a matemática como tem o contador. E, portanto, o juiz ele necessita de uma pessoa imparcial nos autos para que esclareça para ele alguns pontos. Né? E eu também preciso do contador para que eu prove algum aspecto no próprio processo. Então, na minha opinião, isso é muito enriquecedor e não vivemos mais sem um contador nos autos. Doutora Ingrid, qual é o procedimento da confecção do laudo, na elaboração dos quesitos e análise final do laudo? Bom, Rebeca, o processo ele é feito de algumas fases. E quando o juiz solicita um perito contábil para esclarecer determinado ponto do processo, esse perito ele pode ser tanto solicitado pelo juiz como pelas partes. Bom, aí o juiz nomeia o perito. Nomeando o perito, o juiz abre prazo para que tanto as partes como o próprio juiz formule os quesitos para poder orientar naquele laudo. E nós elaboramos os quesitos. O perito contábil, ele deve obedecer aquelas perguntas, ele deve ser claro e objetivo com as perguntas, né, para que nos ajude a solucionar o problema. Depois de feito isso e emitido o laudo conforme o juiz especificou e no prazo que o juiz especificou, é aberto um novo prazo para que as partes manifestem em relação àquele laudo. O que eu quero deixar claro aqui é que para eu contestar um laudo ou concordar com um laudo, eu tenho que ser baseada em um outro laudo de um perito particular, que seria o perito contábil assistente. Então, ele vai me auxiliar para apontar falhas daquele laudo ou então até mesmo para concordar com o laudo. Né? E se não for dessa forma, o juiz não considera a minha contestação, não. Então, o perito ele é importante, tanto o perito oficial, que é o indicado pelo juiz, como o meu perito. E uma questão também que tem que ficar muito bem esclarecida é que quando eu contrato um perito, isso não quer dizer que ele tenha que fazer um laudo que me seja favorável. Por quê? Porque ele é um profissional e ele deve agir conforme as regras técnicas. Então, se houver, claro que pode acontecer de me ser favorável, laudo, mas isso não é uma obrigação do meu perito e muito menos do perito da justiça. Doutora Ingrid, considerando a sua experiência na Justiça do Trabalho, qual seria a atuação do perito contábil no processo? Olha, Rebeca, inicialmente nós apresentamos um cálculo sobre os possíveis direitos do trabalhador. Há um cálculo muito primário e, assim, exato, mas muito primário. Então, vai vindo as provas e, por fim, vem a sentença. Quando vem a sentença, o juiz especifica quais são os direitos do trabalhador. Seja ele aviso prévio, 13º, férias, FGTS. Quando ele especifica, ele não coloca os valores. Ele considera o salário inicial, isso ele deixa muito claro, e depois os demais direitos. Mas ele não coloca os valores. Assim que a sentença é publicada, ela não tem recurso e já parte para a execução,
imediatamente o processo ele é mandado para o perito contábil. Para quê? Para que se apure esses valores, para saber quem tem que pagar o quê, qual é o valor, inclusive ele acrescenta os impostos, previdência, aquela questão toda. Então o perito contábil ele tem a função de esclarecer qual foi a condenação e colocar os valores em si para que possamos fazer o depósito judicial do valor. Doutora Indy, nós já estamos no final da nossa entrevista. Gostaria que a senhora desse algumas considerações finais do nosso perito contábil na área judiciária. Bom, Rebeca, o perito contábil na área judiciária, ela é muito forte em Brasília, porque nós temos mais juízes por habitantes, temos muitos processos que não são fáceis e realmente nós precisamos do auxílio do nosso contador. Então é um novo ramo em que os futuros contadores podem investir e se especializarem. Como eu já expliquei, não cabe erros, porque como é uma área das exatas, sabemos exatamente onde o perito errou. Então os estudantes devem se preparar, devem estudar, né? E é uma área muito promissora, muito, vale a pena investir nesse ramo e vocês têm que se dedicar, ter sempre um comprometimento ético em relação à sua profissão. Não é porque a parte te contratou, você tem que se vender aquela parte, não. Seja íntegro, seja capaz de emitir um laudo, sabe? O laudo tem que ser o mais claro possível. Nós temos algumas dificuldades em relação a laudos mal feitos. Então os estudantes eles devem mesmo estar na ponta da língua e devem estar extremamente preparados, porque o mercado é bom, porém muito exigente, muito mesmo. Mas de qualquer forma estamos felizes com os nossos contadores, precisamos demais deles, demais mesmo, e só temos a agradecer. Obrigada por fazer parte do nosso judiciário. Gostaria de agradecer a sua participação no nosso trabalho e ter esclarecido pontos importantes do nosso perito contábil na área judiciária. Agradeço, muito obrigado mesmo e continue contribuindo com o nosso trabalho. A satisfação é toda minha, estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.